Hoje nós vamos terminar o sermão de John Riley, que está no livro Verdades Centrais da Fé Cristã. E o sermão que a gente gravou 2 vídeos anteriores, Você é trigo ou palha? E vamos terminar esse sermão hoje, pedindo para você meditar mais uma vez nessas coisas e que você pondere-as e responda a pergunta: você é trigo ou palha? Eu lhe apresentei 2 tipos de pessoa, o trigo e a palha. Mostrei-lhe a separação que um dia ocorrerá entre os 2 grupos. Apresentei-lhe também a segurança do povo de Deus. Mostrei-lhe, enfim, a terrível porção dos que rejeitam a Cristo e dos incrédulos. Diante de Deus, encomendo à sua consciência todas essas coisas. Permita-me agora, caro ouvinte, concluir trazendo-lhe essas 4 coisas derradeiras. E assim a gente vai ter encerrado esse sermão. Você é trigo ou palha? Primeiro, deixe claro em sua mente que as coisas de que tratei são todas factuais e verdadeiras. Creio que muitos jamais enxergaram as verdades fundamentais da fé sobre essa ótica. Nunca atentam para aquilo que os pastores lhes apresentam como sendo realidade. Antes, reputam tudo isso como meras palavras e nada mais, algo como um teatro religioso, uma grande farsa. Estão atentos à história da Inglaterra segundo Lord Macaulay, ao recente romance de Charles Dickens e às últimas notícias oriundas da França, da Índia, da Austrália, da Califórnia, de Nova York. Interessam-se profundamente por tais coisas e são comovidos por elas. Mas quanto às Escrituras, quanto ao céu, ao reino de Cristo e ao dia do juízo, são temas com os quais não se importam. Simplesmente desacreditam deles. Então, ouvinte, se essa tem sido a sua estrutura de pensamento, suplico-lhe que se desfaça dela para sempre. O que quer que você tenha ouvido ou tolerado, desperte para a plena convicção de que as coisas que aqui lhes trago são reais, são verdadeiras. Trigo, palha, colheita, celeiro, fogo, tudo isso é real, como o sol que brilha no céu e como o papel que está diante de mim e dos seus olhos. Quanto a mim, creio no céu, creio no inferno, creio no juízo vindouro, creio no dia da joeira. Não me envergonho de reconhecer tais coisas. Creio e por isso vos falo sobre esse assunto. Aceite esse conselho de amigo e assuma como verdade essas coisas na sua vida. Segundo, deixe bem estabelecido em sua mente que essas coisas dizem respeito a você. São negócios seus, assunto de seu interesse e de sua preocupação pessoal. Há muita gente que jamais encara os assuntos religiosos como algo de sua competência. Comportam-se, é verdade, de forma regrada e com toda a decência. Ouvem sermões, leem livros religiosos e batizam os seus filhos. Mas jamais perguntam a si mesmo: o que significa tudo isso para mim? Acomodam-se nos bancos da igreja como espectadores de um teatro ou de um tribunal. Leem os nossos textos como se fosse a descrição de um curioso julgamento ou de um evento distante. Mas nunca dizem de si mesmo: esse homem sou eu.
Se você cultiva esse tipo de sentimento e se fia por ele, não irá bem. Você deve interrompê-lo se deseja ser salvo. É para você que estou falando. Quem quer que você seja. Não falo especificamente para ricos ou pobres, mas para você que deseja inteirar-se do assunto. Quem quer que seja você e qualquer que seja a sua posição social, é da sua alma que trato aqui e não da de terceiros. É de você que se dirige a passagem com que abro esse tratado. Nesse exato momento, você está entre aqueles que são palha ou trigo. Um dia no porvir, sua porção será uma ou outra. O fogo ou o celeiro. Ó, quem me dera que todas as pessoas fossem prudentes e considerassem essas coisas em seu coração. Ó, quem me dera não tratassem com frivolidade ou com chacotas delas, nem se protelassem. Quem dera não partilhasse de um cristianismo pela metade, no qual o discurso é bom, mas o viver nunca é veraz. Quem dera pudessem ao menos ser despertadas antes que fosse tarde demais. 3. Tenha bem claro em sua mente que se você está disposto a ser um grão de trigo na terra, o Senhor Jesus Cristo lhe recebe. Há alguém que porventura creia que Jesus não almeja ver seu celeiro cheio, ou que não queira levar a muitos à glória? Se alguém pensa assim, tal não conhece a dimensão de sua misericórdia e de sua compaixão. Ele chorou sobre a incrédula Jerusalém e chora sobre os que vivem de modo impenitente e descuidado hoje em dia. Nesse momento, ele o convida por meio de minhas palavras. Convida-o a ouvir, a viver, a abandonar o caminho dos nécios, a tomar o rumo da sabedoria. Não tenho prazer na morte do ímpio. Convertei-vos dos vossos caminhos. Pois, por que razão morrereis? Diz o Senhor. Se você nunca veio a Cristo clamando por sua vida, venha a Ele hoje. Achegue-se a Ele com a oração penitente, rogando por misericórdia e graça. Venha sem demora, achegue-se a Ele enquanto o teor dessas páginas ainda está fresco na sua memória. Venha a Ele antes que nasça o sol novamente, para que o raiar da manhã encontre você como uma nova criatura. Se entretanto você está decidido a gozar do mundo e daquilo que lhe é próprio de prazeres e recompensa, desvaneios e pecados, se há de trilhar o seu caminho sem nada renunciar por Cristo e por sua alma, se esse é o seu caso, há então uma única perspectiva para o seu futuro. Com toda firmeza e sinceridade, trago-lhe esta demonstração. Cedo ou tarde, você estará diante de um fogo inextinguível. Mas se você está disposto a receber a salvação de Jesus Cristo, está pronto a lhe salvar. Ele diz aos cansados e sobrecarregados: vinde a mim e lhe darei descanso. Vinde, almas culpadas e pesadas de pecado, e lhe darei perdão gratuito. Vinde, almas perdidas e arruinadas, e lhes darei vida eterna. Que essa mensagem tenha chegado a você em uma boa hora. Levante-se e clame ao Senhor. Que os anjos do céu se regozijem por mais uma alma salva. Que nos átrios celestiais ressoam as boas novas de que mais uma ovelha perdida foi encontrada. 4. Por fim, que fique bem claro em sua mente que se você tem confiado sua alma a Cristo, Ele nunca
permitirá que você pereça. Braços eternos acolhem. Descanse neles e você desfrutará de segurança. A mesma mão que foi cravada na cruz, agora o sustenta. A mesma sabedoria que formou os céus e a terra está empenhada em sustentar a sua causa. O mesmo poder que redimiu da servidão as tribos de Israel está agora ao seu lado. O mesmo amor que as conduziu do Egito a Canaã está comprometido a preservar a sua vida. Qual bem guardados são aqueles que são de Cristo. Sua fé descansa calmamente no leito da onipotência de Cristo. Console-se, ó crente vacilante. Porque está abatido? O amor de Jesus é um manancial cuja profundidade nenhum homem jamais atingiu. A compaixão de Cristo, um fogo cuja intensidade não mingua. Nunca se viu dele as cinzas frias. Portanto, console-se. Talvez você veja pouca razão de regozijo em seu coração, mas você sempre vai se alegrar no Senhor. Você alegar ou alega ser um homem de fé tacanha? Mas onde está escrito que só será salvo aquele que tiver uma fé grandiosa? Afinal de contas, quem lhes concedeu essa fé? O simples fato de você ter alguma fé já é um bom sinal. Talvez você diga que seus pecados são numerosos, mas existiria algum pecado ou um monte deles que não possa ser limpo pelo sangue de Jesus? Afinal de contas, quem lhe convenceu de que você tinha pecado? Essa percepção jamais brotou de você mesmo. Bem-aventurado aquele que entende e sente que é verdadeiramente um pecador. Se você está em Cristo, digo mais uma vez, recobre o ânimo, console-se e tenha ciência de seus privilégios. Lance sobre Cristo todos os seus cuidados. Traga a Ele toda a sua carência. Lance sobre Ele suas dúvidas, seus temores e sua ansiedade. Cristo se deleita quando você assim o faz. Ele ama ser o seu sumo sacerdote e quer que sobre si repose a sua confiança. Cristo almeja ver as pessoas pararem com o seu vão esforço de levar as suas próprias cargas. Deixo-lhe então esse aviso. Torne-se hoje mesmo o trigo de Cristo. E tão certo como a Bíblia é verdadeira, você repousará no celeiro de Deus para sempre.